começando aqui mais um programa onde a gente entrevista pessoas interessantes, pessoas que estão focadas com as questões do futuro, com as questões que estão já presentes no nosso dia a dia e vão impactar diretamente o nosso futuro muito em breve. E hoje eu estou aqui com o meu convidado, Alex Frazati. Alex, muito bom ter você aqui. Alex, começa contando pra gente, o que você faz? Emílio, primeiro obrigado aí pela oportunidade, pela presença, fico feliz de estar aqui. O que eu faço, eu posso dizer que eu sou engenheiro de formação, empreendedor por opção e sou professor por propósito. Então, Boa. eu tenho minha startup, sou engenheiro e também tenho a parte acadêmica, onde eu ministro aulas também da área de inteligência artificial. Além de engenheiro, além de empreendedor, também é professor e é tudo isso junto. Muito bem, muito bem. Frazati, sua especialidade? Eu trabalho hoje com automação, né, e a parte de inteligência artificial, sistemas Boa. cognitivos, eu dou aula de sistemas E eu cognitivos. imagino que você começou isso quando começa o ChatGPT no final de 2022, é isso? Mais ou menos um pouquinho antes, Um né, então, pouquinho antes? acho que a primeira vez que eu tive contato com a inteligência artificial foi na universidade, lá para os anos de 2000, até entrega a idade agora, né, Exato. exatamente no ano de 2000 eu fiz a primeira disciplina que chamava inteligência artificial na universidade, e aí, até o meu trabalho de graduação, agora que estou lembrando, da disciplina, foi sobre domótica, automação residencial, então que até depois de alguns anos veio se tornar a minha primeira empresa que eu abri em 2008. Então você está falando que nos anos 2000, no início dos anos 2000, quando a gente estava começando ali a engatinhar com celulares aqui no Brasil, banda larga, começar a falar desse Internet. internet, né, tal. Quando a gente está começando a expandir, você já estava falando de IA, estava estudando Eu IA, estava é isso? estudando, exato, mas a inteligência artificial veio antes disso ainda. Antes ainda disso, Frazati, quando começa a IA, Na Frazati? década de 50 se começou a falar sobre isso, então ter alguns algoritmos, algumas tecnologias que foram sendo desenvolvidas na universidade, e aí com o passar do tempo ela foi tendo mais atenção, menos atenção, é o ciclo da Gartner que fala que sempre que você tem uma nova tecnologia, ela sobe a expectativa, tem uma hype da expectativa e depois ela sempre cai no vale da desilusão quando ela não entrega aquilo que ela estava Promessa. prometendo. E aí depois você tem um platô da produtividade, é exatamente isso que aconteceu Então, com a aí, IA. aqui pela primeira vez, Gartner estava indicando que as pessoas, de fato, começassem a usar a IA nos seus, mesmo ela ainda não estando nesse momento de maturação, mas já recomendando que todo mundo já comece, de É, fato, a usar. a IA na verdade é um termo bem amplo e você tem muitas tecnologias e muitos algoritmos que tá dentro desse conceito. Então o que está mais em alta agora é a IA generativa. IA generativa. Exato. Frazati, conta aqui para mim, lá em 2000 você já estava estudando IA, aí você fala assim, não, porque nos anos 50 já tinha estudo de IA, e eu tem um filme que eu sempre que eu falo de IA, ou de história de IA, ou história da computação, eu lembro daquele filme do Jogo da Imitação, que conta a história do Alan Turing, né, que é o criador ali do computador e tal, né, os primeiros experimentos que ele faz ali de uma máquina operando, tentando processar uma lógica humana, mas uma velocidade muito maior, uma capacidade muito maior, né. E aí é muito interessante que ele vai tendo ali no final do filme ele traz uns highlights de como você diferenciar se você está falando com uma pessoa ou você está falando com uma máquina, né, existem lá os testes de Turing, Isso, né. exatamente. Então, ou seja, ali já tem os primeiros ensaios do que vem a ser uma inteligência imitando uma inteligência humana, mas na verdade é uma inteligência artificial. É isso? Exato. Então, na verdade, a inteligência artificial generativa, ela traz a questão da fala, né, o modelo a linguagem. Uma das características cognitivas do ser humano é a linguagem. Então, eh, esses modelos do ChatGPT que saiu e lançou, a linguagem é que está sendo melhor trabalhada. No teste de Turing, ele você tem ao só para explicar um pouquinho aqui, Explica o teste de então Turing, vamos lá. né, para quem Tem não um conhece, desse o que que é o teste de Turing? de Turing é você tem uma pessoa conversando com um computador e com uma outra pessoa do outro lado. É um chat, né, você estivesse trocando ideia por chat, e aí as pessoas têm que identificar se estão falando com uma máquina ou se estão falando com uma pessoa. Se a máquina se passar por uma pessoa respondendo, aí você passou nesse teste de Turing. Então, tem lá uns protocolos, a maneira certa de fazer isso,
mas até muito pouco tempo atrás não se conseguia passar no teste de Turing. E a gente tá falando de uma década que ele começa a fazer isso na década de 40. 40, 50, e aí a evolução foi acontecendo, desde reconhecimento de padrões, isso também é inteligência artificial, as redes neurais, algoritmos genéticos, então tem um campo de estudo bem amplo aí, que hoje culminou nos modelos de linguagem, que é o atual ChatGPT, Gemini, Claude. Então, ou seja, a gente está estudando aí já faz muito tempo essa lógica de uma máquina processar informação na mesma lógica do que a mente humana, Uhum. e aí a gente então começa a falar de uma inteligência, ou seja, da máquina começar a responder numa linguagem natural, como a gente fala, e hoje ela já faz isso, e você começa a estudar isso nos anos 2000, início dos anos 2000, Sim, e a gente está falando hoje de uma evolução que a gente viu 25 anos depois, quando você está fazendo a faculdade, onde a gente consegue fazer isso em larga escala para um usuário comum, ali tá manuseando aquilo que a gente está falando de inteligência artificial. Aquilo que talvez fosse o conhecimento de poucos, uma interação com poucos, hoje a gente consegue fazer isso em larga escala para um cidadão comum. exato. Então, até eu que estudo há bastante tempo, de certa maneira me surpreendeu isso já estar acessível e da maneira como está. Então teve uma evolução muito rápida ali nos últimos anos com os modelos de linguagem e e aí a gente está falando de alguns processos cognitivos, que é o da linguagem, que o computador consegue imitar, né, mimificar o que está acontecendo. Então, eh, mas se a gente for falar em termos de inteligência artificial, um termo mais amplo, seriam as outras funções do ser humano. Então, reconhecimento de padrões de voz, reconhecimento de imagens, que a gente já faz isso, e é um processo cognitivo, só que, a coisa foi evoluindo devagar, a gente não foi percebendo, mas pensa que hoje você tira uma foto de algum local e você consegue, a própria inteligência artificial descreve o que está acontecendo ali, e isso foi evoluindo ao longo dos anos, desde a década de 50 até agora. Legal, daqui a pouco a gente volta a falar de IA, mas deixa eu fazer um parênteses aqui, contar um pouquinho Tá. quem é esse menino, Alex Frazati, esse garoto que Hum. resolve estudar a inteligência artificial 70 anos depois de Alan Turing. Exato. Conta aí pra gente, quem é Alex Frazati? Nasceu aonde, Alex? Bom, eu nasci em Araçatuba, mas nunca morei lá, então minha mãe, a gente morava em São Paulo e ela ia para o interior, e a cidade dos meus avós é em Birigui, então que é de lá que eu digo que eu sou, onde eu me formei ali como Birigui que é a cidade do do calçado e do sorvete. Tem um já ouvi sorvete falar que é do Reinaldo Ginettini, né? Ginequine, É, né, brother, é. boa. Meu pai trabalhou com a mãe dele inclusive. É, cidade pequena, tal. É verdade? É verdade. Caramba. É, mas eu não conhecia. Ok, Ele não não rolou. eu era mais bonito que ele. É, imagina, deve ser uma Ele competição bruta na ele cidade. ficava com muitos ciúmes, Eu imagino. É. E aí, enfim, morei dos 0 aos 7 anos em São Paulo, tive uma infância bem conturbada em termos de bronquite, né, então, Boa, também sou dos asmáticos aqui. Boa, do time dos asmáticos. E boa. aí, vivia muito em hospital, uma criança muito agitada também, aprontava bastante. Aí com 7 anos, como eu vivia praticamente toda semana no hospital, meus pais acho que quiseram mudar para o interior, então a gente mudou para Birigui, dos 7 aos 14 eu morei lá, me curei da bronquite também, e aí dos 14 anos, sempre estudei em escola pública, na verdade, né, e aí estava acabando a 8ª série lá, que acho que agora é o nono, né, mas na É. época era 8ª, falou assim: "Ah", minha tia morava em São Bernardo, falou: "Tem uma escola técnica lá boa, de São Bernardo, vocês têm mas tem que prestar um vestibulinho lá, se vocês quiserem prestar, prestem, vocês moram comigo lá em Aí São você Paulo". foi lá e deu bom. Eu, minha Menino inteligente, três instruído, eu e meu irmão, a gente passou, nós os 2 dois, os uma 2 uma e aí família de inteligente. e viemos O os seu irmão chama? Alan, Alan, então Alex e Alan. me Boa. faltou um pouco de criatividade lá dos meus pais. Mas, a gente veio para São Paulo, morou, então fiz eletrônica, né, e aí depois comecei a sempre gostei muito da eletrônica, então eu ficava fascinado com os componentes eletrônicos ali, como é que a gente conseguia automatizar luzes e essas coisas todas, rádio é uma coisa que me deixava televisão, né, achava muito curioso de como é que aquilo ali funcionava e fui evoluindo na eletrônica. Comecei a No segundo ano eu comecei a fazer um estágio consertando placa de computador, mas passava em frente da Itautec todo dia e falava que queria trabalhar aqui um dia. Aí passou mais um ano,
prestei lá, consegui trabalhar naquela empresa, trabalhando com automação, aí automação bancária. Então a automação também começava a me Que chamar é a essa atenção. ideia de automação na sua cabeça, assim? O que era automação? Eu sempre fui muito preguiçoso nessa automação é aquilo que você deixa para a máquina fazer as coisas para você, né. Algo que seja um trabalho repetitivo humano, é isso? Repetitivo humano, né. Antigamente a automação era a parte física mesmo, então você pega uma linha de produção de uma montadora de carros, e você faz com que ela seja automatizada e aqueles processos pesos, coisas atividades mais difíceis, né, ou repetitivas, elas poderiam ser passadas para a Pra máquina. quem já viu aquele filme do Charlie Chaplin, adoro aquele Tempos Tempos modernos já Modernos, é onde ele faz uma repetição de movimentos, ou seja, de repente aquilo que é repetitivo para uma mente humana que tem um potencial para ser muito mais criativo, então ao invés de você deixar a mente humana presa em algo que é repetitivo, deixe que a máquina faça aquilo para que o ser humano tenha um trabalho mais gerencial, criativo e estratégico. e aí aumenta a produção, Aumenta a o produção. preço das coisas caem, todo mundo tem mais acesso. Tem a questão dos empregos, né, que a gente também tem um Mas aí problema muda o social. tipo de emprego, certo? Exato. Em teoria, pelo Em menos. teoria, eu Claro. lido o tipo de Vai emprego. ter um olhar mais pessimista, né, que talvez seja assim, então, vai ter um afunilamento, vai diminuir provavelmente os números de emprego. Mas há um olhar de há novas profissões surgindo, há novas possibilidades e a partir dessas automações, há novos mercados a serem explorados. Exato. Até uma coisa que me chamou a atenção esses tempos atrás, eu fui ver, poxa, com essa questão da IA, o pessoal com medo de perder os empregos, eu falei: "Pô, será que historicamente isso acontece?". Eu fui atrás dos dados e vi que não, que sempre está lá em 10, 8, 10% A taxa de a desemprego. taxa de desemprego. Então as profissões elas vão mudando, né, você é professor, né, eu também somos professores. Na nossa época, professor de datilografia era uma profissão. Sim. Então hoje já não dá mais para ser professor de datilografia, porque nem Sim, inventou. você inventou, não tem mais você não precisa mais da máquina de escrever, né, você tem o computador que faz isso. Então as profissões elas vão modificando, né, e você, quem está interessado e quem corre atrás consegue Então se as profissões atualizar. vão se reinventando ao passar do tempo de acordo com as evoluções humanas. É nisso que eu acredito, espero que não estejamos num ponto muito difícil aí, muito diferente. Eu sou sempre, otimista e talvez iludido, mas, eu sempre acho que O mundo é dos otimistas, é. tomara, tomara. Mas muito bem, Frazati, voltando para sua história, e aí você então sempre teve aquele desejo de automação, estava na Itautec, e aí? E aí, nem tinha pensado em fazer faculdade na época, eu estava no emprego dos meus sonhos, né, até onde ia a minha possibilidade ali, onde a minha visão alcançava, e aí, passado um tempo, alguns amigos: "Ah, vamos fazer faculdade e tal", eu falei: "Ah, então beleza, vou fazer cursinho também", fiz cursinho, estava morando em São Paulo, queria, em princípio, fiz a FUVEST para passar na USP, faltou um pontinho, passei lá na Unesp em Bauru, eu falei: "Ah, cara, não vou fazer mais um ano de cursinho", trabalhava e fazia as coisas ao mesmo tempo, então trabalho segunda a sábado, era uma bem puxado, e aí eu falei: "Não vou", mas aí, conversando com um amigo meu da época lá, um cara mais velho, no auge dos seus 27 anos, quando eu tinha 18, era um cara bem falou: "Cara, quer saber, você tem filho, você tem compromisso aqui em São Paulo, vai embora, cara, depois você volta e faz o mestrado", acho que aí eu falei: "É, faz sentido", acho que foi até uma profissão autorrealiza uma como é que chama lá? Uma, projeção autorrealizável, né, sei Tá. lá, eh, acabei lá a universidade, então eu estudei eletrônica, fiz engenharia elétrica lá, com ênfase em computação, e aí estudei a eletrônica na EDG, estudei, a elétrica, né, mais de potência e controle de automação, essas coisas, e aí a microeletrônica me interessava na época, então eu vim para a USP para fazer, eh, mestrado na área de microeletrônica. Prestei lá, Então passei. você também é um aluno de escola pública a vida toda, é isso? Só escola pública. Ó, legal. Eu sou o fruto da escola pública. Olha que beleza, olha que fruta. Que beleza, Fruto, fruto né. tão bonito. E aí depois fiz MBA lá, mas enquanto fazia o mestrado eu fiz o MBA também em gestão empresarial na FIA, só que lá é pago, mas só que eu fui como auxiliar docente lá, que eu consegui um estágio, também não paguei, era Legal. Então a vida inteira sem pagar a escola. muito bom, agora eu tô ganhando para Tá estudar. ganhando pra que beleza, Essa é a parte boa, essa parte boa. E aí você muito bem, termina a sua graduação, aí depois você vai fazer então um mestrado. O seu mestrado você fez em qual a em microeletrônica, microeletrônica. é, E aí então você foi na Poli? na Poli, Na Poli, fez o mestrado na Poli. na Poli. Então você é graduado em engenharia,
faz o seu mestrado na Poli de microeletrônica É isso. e vai continuar ainda a estudar ainda ou já deu aqui? Já tô fazendo, eh, comecei os estudos de doutorado agora, já fiz umas disciplinas na medicina lá das clínicas, nas escolas clínicas e na psicologia também. Caraca, já tá indo pra outras áreas do conhecimento. É. Do que se trata sua nova área de estudo? Neurociência e neurotecnologias, então Neurociência e neurotecnologia. isso, meu foco de trabalho é saúde e performance mental. Então desenvolvi uma solução, né, junto com a minha sócia lá, neurocientista, a Gabi, um beijo para você. Ela, nós trabalhamos uma solução que a gente mede a atividade cerebral e identifica padrões. Padrões de estresse, foco e engajamento. Mas o foco é a gente fazer esses padrões para o diagnóstico de psicopatologias. Então, aí por isso que eu estou lá na Eu psicologia. já tive a oportunidade de ver um maquinário que você tem lá, né, tem um Sim, um de arquivo, arquinho, é um arquinho e uma solução, mas o arquinho é só a ponta. Então, a gente mede a atividade cerebral e tem padrões. Então, em alguns pontos do cérebro você tem, um tipo de atividade e ali pelo padrão que se tem, que a inteligência artificial é boa em reconhecer padrões, legal. então você consegue identificar um padrão de estresse, um padrão de foco, Aí é um padrão de atividade cerebral, é de isso? atividade cerebral. Legal. E aí a nossa hipótese é que a gente consegue fazer isso para identificar psicopatologias como depressão, bipolaridade, transtorno de ansiedade, então só que aí a ciência tem que avançar um pouco, então é por Por isso que que eu esse tô lá. interesse? E aí você vamos chegar em 2012, eu também tive questões psiquiátricas Tá, ali. então foi a partir de demandas suas, alguma experiência sua? É, um pouco da curiosidade, né, do conhecimento e também um problema lá que eu acabei saindo lá do mestrado, eu fui trabalhar numa consultoria que chama Accenture, é uma consultoria global ali, americana, e aí fazendo mestrado, MBA ao mesmo tempo, já saí da empresa para abrir a minha empresa, né, em 2008 já abria a Frasat Engenharia e Automação. O nome é bom. É, eu gostava, né. Aí fomos crescendo lá, comecei atendendo, eh, montando quadros mesmo, eu e mais um ajudante lá, montando Quadro de energia? quadro elétrico, quadro de automação, né, De elétrico automação. também. O elétrico já estava lá, a gente só o de automação. E aí, fazendo automação de prédios e de residência, então automação predial e automação residencial. E aí fomos crescendo, né, começou com 2, 4, depois 8, 10, pulei para 30 funcionários e aí foi onde quebrou. E aí eu dei o passo maior que a perna. Mas aqui não são só histórias de sucesso. Não, a gente tem que falar da Tem parte contar ruim. das histórias que não dão certo, A gente aprende no quando é bom, mas a gente aprende mais quando dá mais errado. ainda quando erra. E ali quebrei, e aí quando quebrou, questões casamento acabou, apartamento foi embora, então Quebrou você junto. quebrou junto. Então, por isso meu interesse hoje com a questão da saúde e da performance mental, então Legal. eu vejo que isso é essencial, você tem que, eh, tem alguns estudos, né, na verdade a base dessa startup nova ali, nova não, já tem 4 anos, é que o estresse, a saúde mental e a performance, elas estão relacionadas com o estresse, a gente consegue medir isso. Então, quanto mais você estressa você cognitivamente e chega um ponto onde você mantém esse estresse acima do seu limite, você mantiver nesse estresse, você vai durar um tempo, mas vai chegar um ponto em que você vai quebrar. Tem até uma curva do estresse que a gente pode entrar em detalhe nisso depois. Mas, a questão é que você tem um ponto ótimo onde você consegue manter um nível de estresse e de saúde. Então a gente ganha performance a custo da nossa saúde mental e a gente aí perde, né, Mas dá para quebra, medir e prever isso? dá para medir. E prever? Prever vai depender muito do seu autoconhecimento. Prevenir, de repente? Sim, Tá, legal. Só contextualizando aqui, eu conheço o Prasat faz um ano, né? quase um ano. Outubro, né, foi que Você entra entrei em setembro lá e a gente então faz quase um ano aí que eu conheço o Prasat. Foi uma pessoa que entendeu que a gente tinha muita coisa em comum. Você às vezes tem que agradecer a Dani, né, a Dani Dani Servaibrick.
Eu não me arrisco a falar o nome dele. Exato, então, daí ele fala assim: "Não, vocês têm que se conhecer, tem muita coisa em comum". E aí foi muito engraçado quando eu fui conhecer o Frassati, porque a gente estudou no mesmo período, na mesma universidade. Sim, Estudamos na só que a gente Unesp, não se conheceu, só que a gente não se conheceu, ou a gente conhecia pessoas em comum, né, a gente teve contatos em comum, amigos em comum. e aí alguns anos depois a gente se encontra então dando aula na universidade e descobre que a gente esteve no mesmo período, no mesmo lugar, com contatos parecidos. Destino, não sei. É o destino, Frassati. Mas o que me chamou a atenção no Frassati, logo quando eu conheci, foi o fato de você, você tinha muito cuidado em questão de como a alimentação, alguns hábitos de dormir, de trabalhar, e como isso impactava diretamente na produtividade, na longevidade. Então eu lembro que você, até hoje você tem os seus shakes aí, toma as coisas específicas. Não, acho que isso é importante para o sono melhor, para que a química cerebral tenha melhor A performance, fisiologia, mais né, exato. equilíbrio. Então esse é um olhar seu que me chamou a atenção logo nas nossas primeiras conversas. Porque antigamente eu achava que a mente e o corpo eram 2 coisas separadas, né, mas a nossa mente é nosso cérebro, se o nosso cérebro não está bem, e o cérebro faz parte do corpo, aí estudando, né, fisiologia lá na o pessoal da medicina, fisiologia, neurofisiologia, a gente percebe que, faz é tudo a mesma coisa, né, é o mesmo sistema ali, então você precisa fornecer a energia certa, alimentação, sono e exercício físico são essenciais para nós que somos seres humanos, né. Talvez para a máquina não precisa, você só botar energia lá que vai, mas para a gente precisa. Legal. E a curiosidade também interessante é que é como essas coisas são interligadas, né. Sim, Então, por exemplo, você é um cara da engenharia, que aí você vai empreender, a gente até falar de marketing aqui daqui a pouquinho, né, até você vai trazer algumas aulas ali complementares de marketing aqui para uma das nossas formações, mas, de como automatizar, né. Mas você tá falando da engenharia, da automação, aí você vai falar um pouco do marketing, ou seja, de como está correlacionado com as ciências humanas, de vendas, eu me meto em cada mas ao mesmo tempo você vai estar falando aqui, a sua área de estudo vai estar correlacionada a às questões biomédicas aqui, da biologia funcional aqui nossa, então como essa química cerebral impacta na nossa fisiologia, né, e como a gente responde. Então, eu acho que você traz aqui um olhar de como está tudo correlacionado, ou como as coisas podem estar correlacionadas, né, e como a gente aprende na área do coleguinha, né, como essa interação é importante para criar um conhecimento mais holístico e mais amplo, né. eu entendo que o aprendizado está no desconforto, né, então eu vou na psicologia, eu me sinto extremamente desconfortável, porque eu não entendo nada do que eles estão falando. Engenheiro gosta de números, e lá eles são meio avessos a números ou definições muito mais concretas, então mas eu vejo que quando você eh, tem um professor meu da Poli, ele fala, né, professor Fernando, se ele estiver vendo um dia, Manda pra ele esse vídeo depois. obrigado, professor Fernando Fonseca, ele falou para mim uma coisa que eu gravei, que é assim, quando você tem 2 áreas grandes que nunca se conectaram e você faz a ponte entre elas, é ali onde ocorre a inovação. Então, Legal. vejo que a engenharia, a tecnologia e a psicologia, elas não são correlacionadas, e a hora que você consegue estabelecer uma conexão, é inovação. Então eu vejo que ali é uma oportunidade boa. Mas a gente não está aqui para falar de psicologia, posso continuar, Não, não, mas fica livre, aqui deve ser um papo normal. Então, hoje como é que todo esse conhecimento hoje para você é traduzido em contribuições para a área, que é o que a área que a que gente a mais gente quer fala aqui de marketing. de futuro, pensando no Então, marketing, pensando em vendas, rapidamente pensando em então, saí da automação residencial lá, na época também fui diretor da Associação Brasileira de Automação Residencial, depois fui diretor de uma associação, europeia, né, que chama KNX, sede na Bélgica, aí viajei também bastante, aí conheci vários lugares do mundo, e ali, depois eu, eh, tive as questões de saúde, né, tive que diminuir o ritmo, e em 2016 eu fui num hackathon, na verdade Startup Weekend lá no Google. O Google estava vindo para o Brasil, eles tinham lá aqui em São em Paulo, São na Paulo, Google Faria Lima ali? Campus, o Google Campus, não, tem o Google Campus da Faria Ah, na Lima, Paulista. na Paulista. Eles Paulista. têm o Google Campus, que Sim. é um prédio separado deles, onde eles estavam abrindo, estavam inaugurando o prédio, e aí eles fizeram um 18, concurso, né, 2016. 16, tá. E lá a gente eu era um concurso, você tinha que montar a empresa em 3 dias, assim, né, e aí uma ideia, na verdade.
E ali eu coloquei uma ideia na área de esportes, né, que eu falei: "Poxa, eu me desconectei da parte da minha saúde, negligenciei, e aí eu queria voltar para essa parte de saúde", botei uma ideia lá de esportes, juntei com um amigo meu, Hernani também, valeu Hernani, agradecendo todo mundo aí. E a gente ganhou lá o concurso, saiu na mídia, foi uma coisa muito boa, e a partir dali a gente montei uma startup na área de esportes, que a gente ganhamos prêmios, inclusive fomos pra Alemanha, enfim, implementamos a solução no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, e ali, eu fui até para o Vale do Silício fazer lá 4 meses de aceleração, e ali eu aprendi muito essa parte de marketing, né, tanto, os termos do marketing digital e os processos de como é que isso funciona, mas também a parte de automação, porque eu precisei aprender, porque a gente não tinha grana para poder, pagar, né, você vai até das motivações de fazer essa formação foi mostrar que, as ferramentas elas são úteis, mas chega um ponto que elas vão ficar caro para você manter. Então, já tem um conhecimento e hoje o conhecimento está acessível, você consegue montar funis de vendas, fluxos que geram valor sem você ter que gastar tanto. Muito Então, bom. meu que a escola da startup é no mantendo um custo baixo. Legal, legal. Então como é que eu consigo usar ferramentas, automações, para que elas façam trabalhos que pudessem ser talvez repetitivos para um ser humano e na verdade aquilo aumenta a minha produtividade, potencialmente o lucro e consequentemente eu ganho mais tempo e mais oportunidades. Exato. Que são as startups ou as organizações exponenciais, né, você consegue aumentar a sua receita exponencialmente enquanto você mantém o custo linear. Então, com isso você tem a sobra, né, de receita menos despesa maior. Muito bom, muito bom. Frazati, o que que você quando você se apresenta aqui, você se coloca, primeiramente como engenheiro. É, essa é a minha Legal. Imagina uma pessoa que está começando a vida agora, tem que escolher, por exemplo, uma vida faculdade, profissional. vida profissional, né, a vida profissional agora. Tem que fazer uma escolha de uma faculdade, ou já está na faculdade, ou já está saindo da faculdade. Que dicas você daria para uma pessoa que está começando a vida agora, profissionalmente falando, né, que tem que tomar escolhas agora? Ou eventualmente, alguém que já está mais maduro no mercado, mas percebe que o mundo está mudando drasticamente, o mundo tá, caraca, tá colapsando algumas coisas, tem outras que estão surgindo, tá um movimento de transição, tem placas tectônicas se movimentando nesse mundo que a gente vive, metaforicamente falando, Uhum. talvez até literalmente, sei É. lá. Mas, que movimentos eu deveria fazer pensando na minha vida profissional de crescimento, conhecimento e oportunidades? Que dica você daria? Eu acho é manter a constância e manter a ansiedade baixa e escolher aquela coisa do seguir seu coração, né, é meio chavão aí, mas eu acho que, se você segue aquilo que você você se sente bem com aquilo que você gosta, eu sou muito dessa escola, sabe, de você fazer aquilo que te dá vontade, não só isso, você tem que fazer coisas que você não gosta, óbvio, mas, manter uma constância no sentido de não se preocupar muito também com o que os outros estão falando, né, porque a hype ela acontece o tempo todo, desde a minha época da faculdade, por exemplo, se fala que, o computador vai fazer o que está fazendo hoje em um nível, muito maior do que se faz hoje, sabe, então Resolver emprego. vamos perder o emprego sempre, sempre, com automação, enfim, sempre a primeira objeção quando você vai fazer uma reestruturação é porque as pessoas vão perder o emprego, mas, os empregos eles vão se reciclando, as posições vão se reciclando. Eu acho que respondendo, na verdade, agora diretamente a sua pergunta, é você manter uma atitude curiosa com relação à vida e com relação às coisas, não ter medo, relaxa, estuda, mantém a calma que É possível que eu aprenda algo novo e talvez entenda que aquilo também não é para mim? Vai ser legal, bacana, aprendi, mas às vezes não é útil. Não vai eu acho mudar que nada. em algum momento talvez isso possa voltar, porque é repertório, né, então Sim, acho claro. você vai No adquirindo e pior das uma hipóteses, hora, você ganha um conhecimento, no pior das hipóteses, você ganha um conhecimento. Exato. Então, que não é pouco. tem que se colocar essa situação para mim também não é confortável, eu não estou acostumado com câmeras,
com E eu sim. entrevistas, eu sei, você é um cara tímido. Com entrevistas, então acho que a gente tem que se botar no desconforto, que acho que você aprende. Boa, Então, boa. eu A Frazati mandou super bem aqui, que vai mandar ainda melhor nos nossos próximos blocos de conversa aqui, onde a gente vai estar falando especificamente de soluções, né? Como é que você automatiza exatamente algumas hum, oportunidades dentro de uma é, empresa, dentro de uma organização. o foco é falar bastante na questão dos agentes de IA, né, que são, basicamente, eh, pessoas, não dá para dizer que são pessoas, mas são, softwares que se fazem passar, que imitam comportamentos humanos para te ajudar nas tarefas repetitivas, e aí não só as tarefas braçais, como no caso da automação, mas em tarefas criativas, intelectuais, que hoje a gente tem a possibilidade de fazer. E também automatizar esses processos, que aí a automação já é algo mais, eh, rígido, mais processinho, então a gente vai falar bastante de processos, de negócios e de agentes de Muito inteligência bem, você artificial. vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho na nossa formação. Se você ainda não é assinante, se informa aqui como você faz para se tornar assinante, e entender mais e aprender mais com Alex Frazati e muitos outros professores. Frazati, eu te agradeço imensamente pelo papo, muito rico, sempre interessante falar com você, e a gente se fala mais daqui a pouco, quando você vai nos ensinar muitas dicas aí de tudo que você aprendeu e como se aplica isso. Estou aprendendo sempre e vai ser um prazer. Boa! Esse é o nosso programa, em breve, mais programas com outros convidados. Espero você.